E aí, manos e minas, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma videoaula hoje. Nessa daqui, nós ainda vamos continuar falando sobre a raiz de um polinômio. Porém, nesse caso aqui, o polinômio ele vai se apresentar de uma forma diferente. Vai se apresentar na forma fatorada. Professor, o que significa dizer que o polinômio estará na forma fatorada? Significa que ele vai ser escrito através de produto de fatores. Produto, para quem não lembra, é o resultado da multiplicação. Por exemplo, aqui, ó. Quais as raízes do polinômio p de x igual a x mais 3, um fator, vezes x menos 5, que é outro fator, vezes x mais 4, que é outro fator. Toda vez que o polinômio vier nesse formato, significa que ele está na forma fatorada, tá certo? E quando ele está na forma fatorada, fica bem simples de encontrarmos as raízes desse polinômio. Nós vimos no vídeo anterior que para que um número ele seja raiz de polinômio, o valor do polinômio com aquele número deve dar igual a 0, correto? Então, como é que vamos fazer isso, professor? Se naquele exemplo o senhor já dava as raízes e a gente verificava. Aqui é o contrário, nós temos o polinômio e queremos saber as raízes. Nós vamos fazer o seguinte, nós vamos pegar cada fator desse que está sendo multiplicado e vamos igualar a 0. Primeiro fazemos x mais 3 igual a 0, depois x menos 5 igual a 0 e depois x mais 4 igual a 0. Até aí tudo bem, né? Nós ficamos com 3 equações do primeiro grau. Para sabermos o valor das variáveis x, nós só precisamos pegar esses números que estão de um lado da equação e jogarmos ele lá, ó, para o outro lado da equação com sua operação inversa. Nesse primeiro caso, se temos mais 3, ele vai para o outro lado o quê? Isso mesmo, menos 3. Então, ficaríamos com x igual a 0 menos 3. Quanto é 0 menos 3? Isso mesmo, menos 3. Professor, esse menos 3 significa dizer o quê? Significa que a primeira solução desse polinômio é menos 3. Ah, professor, e como a gente consegue verificar se é menos 3 mesmo? Vá lá no seu primeiro fator e substitua x por menos 3. Ficaríamos com menos 3 mais 3. Quanto é menos 3 mais 3? 0, né? Só que esse primeiro fator não está multiplicando os demais. 0 vezes qualquer número que vier aqui na frente, 0, né? Então, veja, nós já encontramos uma solução que faz com que o polinômio acabe zerando. Então, menos 3 é a primeira raiz. Vamos encontrar a segunda. Se temos menos 5, ele passa para o outro lado da equação o quê? Isso, mais 5. Eu vou colocar o 5 direto porque o 0 não vai influenciar, né, galera? Então, a segunda solução, a segunda raiz é 5. E para terminar, se temos mais 4, ó, x mais 4, quando ele passa para o outro lado, ele passa com sua operação inversa. No caso, passa igual a menos 4, né? Então, a terceira raiz é menos 4. Então, nós temos o seguinte. As raízes desse polinômio são menos 3, 5 e menos 4. Beleza? Olha nesse segundo exemplo aqui. Quais as raízes desse polinômio que é de x? Nós temos aqui 4 fatores. A diferença é que esse primeiro fator aqui, ó, o x ele está sozinho, mas ele não deixa de ser um fator porque ele está multiplicando esse parênteses aqui, tá? Então, vamos fazer a mesma coisa, igualar todo mundo a 0. X igual a 0, né, que é o primeiro fator. X menos 8 igual a 0. X mais 10 igual a 0. E x menos 7 igual a 0. Agora é só fazer o quê? Colocar todo mundo para o outro lado da equação, né? Nesse primeiro caso, nós já temos que x é igual a 0. Então, nossa primeira raiz é 0. Se temos menos 8, passa para o outro lado o quê? Isso, mais 8. Então, segunda raiz, 8. Se temos x mais 10, o 10 passa para o outro lado como? Isso mesmo, menos 10. Então, a terceira raiz, menos 10. E, por fim, temos que x é igual a quanto, galera? Isso, mais 7, porque estava menos 7 e foi para o outro lado positivo. As raízes nesse caso são 0, 8, menos 10
e 7, né? Se nós formos substituir lá em Q de x, nós vamos perceber que esses são os valores que irão zerar o polinômio. Então, perceberam uma coisa? A gente consegue de forma bem mais rápida determinar quem são as raízes. Porque, vê só, naquele primeiro exemplo, aqui, ó, se tínhamos x menos 5, a segunda raiz deu 5. Então, só basta você pegar o número que está dentro de cada fator desse e inverter o sinal. Se tem x mais 3, a primeira raiz é menos 3. Se tem x menos 5, qual é o oposto de menos 5? 5. Se temos x mais 4, o oposto de 4, menos 4. Então, assim vocês também conseguem fazer bem mais rápido, tá? Aqui, por fim, ó, eita, eu coloquei exemplo 2, mas seria exemplo 3, né, galerinha? Um erro que acontece. Nesse exemplo 3, determine o polinômio h de x que possui como raízes 2 e menos 4. Aqui é só usar, ó, a expertise. É um polinômio que tem como raízes o 2 e o menos 4. Então, nós podemos escrever isso aqui como uma multiplicação de fatores, não podemos? Isso aí. Para que uma raiz seja o 2, quem deve aparecer aqui nesse primeiro espaço? Isso mesmo, galerinha. Quem deve aparecer aqui é o menos 2. Porque quando nós pegarmos esse x menos 2 e igualarmos a zero, esse 2, que é negativo, ele vai passar para o outro lado positivo, igual a 2, né? Sacaram? E aqui, ó, se temos a segunda raiz como menos 4, significa dizer que quem vai aparecer aqui? Isso mesmo, o mais 4. Porque quando nós fizermos x mais 4 igual a 0, nós ficaremos com x igual, ó, o 4 estava positivo, foi para o outro lado o quê? Negativo. Então, pensando dessa forma, nós conseguimos determinar um polinômio h de x que tinha essas duas raízes. Esse polinômio seria igual a x menos 2 vezes x mais 4. Tranquilo, galerinha? Deu para entender? Eu espero que sim. Pelo amor de Deus, não se esqueçam de se inscrever nesse canal, dá um like aí e fala se você teve alguma dúvida. Se teve, comenta aqui embaixo, beleza? Valeu!